fome. O despertar veio sem susto. 3 da manhã. Não se levantou. Apenas virou o corpo na cama e chocou-se com o hálito úmido da mulher. Estava serena. Ele admirou os traços na penumbra. A boca aberta, os olhos escondidos, o cabelo espalhado. O lençol até o pescoço. Sonhos impenetráveis. Desejava abraçá-la, sentir a proximidade de seu corpo, sugar sua energia para si. Virou-se outra vez na cama e dormiu. Esse é um dos contos que estão aqui, no Manhãs Tardias Histórias, que é a do Tony Araújo. Obrigada, Tony, por ter enviado o livro. Veio com esse carinho aqui, que são as pulseirinhas, fitinhas de Nosso Senhor do Bonfim. E eu não tirei de dentro do livro, viu? Estou usando meio como marca-página. Vamos lá. Esse é o terceiro episódio do Eu Que Fiz e o convidado desse episódio é o Tony Araújo. O Tony Araújo ele foi indicado pelo Lima Trindade, que já participou aqui lá na primeira temporada do Eu Que Fiz. E desde então acompanha esse projeto e é um super parceiro. Está sempre indicando autores e autoras para participarem aqui do Eu Que Fiz. Então, meu agradecimento aqui ao Lima Trindade por mais essa indicação. E é isso, vamos lá falar do Tony Araújo. O Tony Araújo ele tem 54 anos, ele nasceu em Fortaleza, no Ceará, mas como ele mesmo diz, ele é baiano de sangue e de coração. O livro que ele vai apresentar, como eu disse, é o Manhãs Tardias, Histórias, que saiu pela editora República AF. E trata da relação do indivíduo com as pessoas e do indivíduo consigo mesmo. Recorrente, né? Se parar para pensar, no primeiro episódio o Rodrigo fala do indivíduo, né, e a sua relação com a natureza. No segundo episódio a Elita fala sobre o relacionamento humano, sobre as nossas reflexões sobre a vida. E agora o Tony traz pra gente aí Manhãs Tardias. Legal, né? Então é isso, fica agora com o terceiro episódio da 5ª temporada do Eu Que Fiz com o Tony Araújo, falando de Manhãs Tardias Histórias. Apresente seu livro. Olá, o Manhãs Tardias é um livro de contos, histórias curtas. É o meu segundo livro, né? O primeiro foi também um livro de contos, o Dias e Noites. E o Manhãs Tardias trata da relação entre as pessoas no cotidiano, tá? No dia a dia mesmo. A relação entre elas mesmas, entre as pessoas e na relação do indivíduo consigo mesmo. Então é um livro que fala daquelas coisas que todos nós conhecemos muito de perto. Fala sobre vida, sobre morte, sobre sofrimento, sobre fé, sobre compreensão, esperança, sobre nossas angústias e ansiedades. É um livro de histórias curtas e acredito que agradável de ler. Qual foi a inspiração para o livro? Durante o processo de produção, ou de edição, melhor dizendo, do primeiro livro, naturalmente eu não deixei de escrever. Então, eu foquei muito em textos mais curtos ainda do que os curtos textos também que compunham o primeiro livro. Mais do que
uma mera vontade, era realmente um desejo de fazer um livro onde os conflitos aparecessem no menor espaço de tempo possível. Tá? Há histórias ali, no Manhãs Tardias, que podem acontecer dentro de alguns poucos segundos. Então, o que me motivou a escrever esse livro, o que me inspirou, foi essa necessidade de apostar na concisão. Por que Manhãs Tardias? Quando o livro Dias e Noites estava pronto, eu falei com o meu editor que já tinha textos suficientes para a gente pensar num próximo livro. E ele veio com a ideia de fazermos uma trilogia. Então, o Dias e Noites, nós pensamos a princípio no nome Manhãs e Tardes. Só que aí, durante o processo de discussão do livro, de edição dos textos, nós achamos por bem mudar o nome para Manhãs Tardias, porque soava melhor. Era um nome que tinha uma força de coesão, né, maior do que o Manhãs e Tardes. Então a escolha do nome veio exatamente daí. Foi, claro, uma questão estética e nós não queríamos também fugir do tema tempo, porque remete à ideia de textos que aparecem, que surgem da observação do cotidiano. Então o Manhãs Tardias soou bem e foi o nome que a gente acabou escolhendo. Os contos foram escritos com a intenção de lançar este livro? Quando a gente assume a veia de escritor, ou se descobre escritor, a verdade é que é muito difícil parar de escrever. Por mais que não haja inspiração, pelo menos para mim, há sempre a necessidade de escrever. Não que eu seja um escritor tão disciplinado assim para escrever diariamente, mas quando eu não escrevo, sempre fica martelando na alma essa necessidade de colocar alguma coisa no papel. Porque a vida está aí, né? A vida é cheia de histórias e sempre houve e sempre há e sempre vai haver algo sobre o que escrever. Então, na feitura do Manhãs Tardias, já haviam alguns textos prontos, né? Porque durante o processo de edição do meu primeiro livro, eu continuei escrevendo alguns textos e fiz alguns textos especialmente para o livro também. Então o processo foi esse, tá? Mas uma boa parte dos textos não foram feitos especificamente para esse livro. Tá? Outros sim, outros foram dentro do projeto de confecção do livro, e então é uma junção daquilo que eu escrevi durante um certo tempo anterior, né, à ideia de começar a fazer o livro, e durante o processo de feitura do livro, eu escrevi alguns outros textos que também constam do livro. Há algum personagem que inspirou os textos ou os temas e olhares são variados? Escrever tem a ver com nossas experiências, seja aquelas experiências que a gente viveu, sejam fatos que a gente presenciou, sejam sonhos que nós sonhamos, enfim. Creio que a literatura ela vem da nossa experiência pessoal. Claro que aí entra um outro componente, que é o componente da imaginação, de trabalhar com essa experiência que a gente tem e de alguma forma moldar essa experiência, criando histórias, criando situações que não existiram, mas que são factíveis, que são possíveis de acontecer. Então, os personagens do livro, naturalmente, eles surgiram de algumas inspirações de pessoas que eu conheço ou de situações que eu vivi. Agora, nenhuma história do livro, nenhuma delas é uma história real.
todas as histórias são histórias ficcionais. Até aqueles textos onde parece que existe ali um pensamento do narrador ou do autor. Quando eu escrevi imaginando alguém pensando, né? Então, tudo ali no livro, quer dizer, todos os textos são realmente textos de ficção mesmo os narrados na primeira pessoa, né? embora alguns possam parecer que são experiências próprias do autor, como eu falei anteriormente, ali são personagens, né? que estão pensando, que estão observando e analisando a realidade. Então, o livro tem, sim, muito da experiência vivida por mim e com influência de várias pessoas e situações, várias pessoas, né, vários amigos, enfim, e de várias outras situações que eu vivenciei. Os contos foram colocados em alguma sequência lógica ou cada um se inicia e termina em si mesmo? As histórias do livro, elas são todas independentes, né? São histórias autônomas, né? Que têm um começo e um fim em si mesmas. Só que aí, no trabalho de edição, houve uma busca por coesão, né? No livro como um todo, né? Para que textos que tivessem temáticas que se aproximassem, pudessem ficar numa sequência que desse esse sentido de coesão falado anteriormente. Então, os textos, eles são todos independentes, mas se buscou sim, né, no trabalho de edição, a coesão da obra como um todo, do livro. Quanto tempo demorou desde a ideia até a publicação? O meu primeiro livro, O Dias e Noites, ele foi lançado em novembro de 2019. E como eu já havia escrito diversos outros textos, logo aí no início de 2020, no primeiro trimestre de 2020, eu pensei em começar a fazer, a produzir um novo livro. Então nós começamos, eu e o editor, a trocar algumas ideias e eu encaminhei uma quantidade de textos para ele, para que ele pudesse analisar. Só que aí foi exatamente no momento em que a pandemia, né, do Covid-19 ganhou mais força, ali por abril, maio de 2020, e por conta também de situações ou necessidades de natureza profissional e de outras situações, houve alguns adiamentos, interrupções no processo de edição do livro, de edição, de discussão dos textos e tal. Então, nós começamos de fato a trabalhar no livro por essa data aproximada entre abril e maio de 2020, mas o livro só veio a ser lançado em setembro de 2021. Então, esse foi o tempo de confecção do Manhãs Tardias. Quem fez a arte gráfica? O projeto gráfico foi feito pelo próprio editor, o Marco Franco. E a parte de ilustração foi feita por Sofia Franco, né, que vem a ser a filha de Marco Franco. E a parte de diagramação foi feita pela empresa Bela Diagramação. Eu acho que é um livro que tem uma parte gráfica simples, mas de muito bom gosto, né? O trabalho dos profissionais foi um trabalho muito bem feito.
Como foi o seu contato com a literatura? Não, eu não me recordo do primeiro livro que eu li, mas desde muito cedo eu gosto de ler, né? Lia muito revistas em quadrinhos, eu era fã das revistas em quadrinhos. Mas meu pai trabalhava numa editora de livros e ele levava algumas coleções de livros ilustrados e com histórias maravilhosas lá para casa. E eu lembro muito bem de um livro chamado, na verdade, uma coleção de livros coloridos, de um personagem que se chamava Boitatá. O Boitatá eram historinhas curtas e bem ilustradas. Eu gostava muito daquele livro. E tinha uma outra coleção, da qual eu não me recordo o nome, que tinha um livro que me marcou muito, né? O nome do livro, ou da história de um dos livros, era Brotinho de Pêssego. E era uma história sobre um príncipe japonês que fazia aí uma aventura, né? Uma busca de contornos épicos. Ele é um herói, usava espada e tal, e era uma história longa, também muito bem ilustrada e com a linguagem bem acessível para a criança. Então, eu lembro muito desses dois livros, né? Da coleção do Boitatá e do Brotinho de Pêssego, né? Esses são os livros que eu me recordo assim da minha tenra infância. Qual o seu calo literário? Um livro que eu comecei a ler com muita empolgação, foi Os Miseráveis, de Victor Hugo. Mas é um livro que eu não consegui sair do primeiro terço. Eu acabei parando, faltou fôlego para continuar a leitura, embora, né, a leitura fosse uma leitura agradável, é um livro magnífico, mas por algum motivo eu senti a necessidade de parar. Então já tem um tempo que eu parei a leitura dos Miseráveis, e é algo que fica aqui buzinando, né? Quando é que vai retomar, quando é que vai retomar, quando é que vai retomar a leitura do livro, e ele fica sempre à vista, mas é aquele livro que ainda para mim é um calo. Eu ainda não consegui seguir com ele, não. Qual livro você conheceu por causa de um filme ou vice-versa? Um filme que eu fiz questão de assistir, baseado num livro que eu li, foi o Vinhas da Ira, né? Que é um livro do autor John Steinbeck, que inclusive é um dos autores que eu mais gosto. Um americano, ganhador do Prêmio Nobel, tem livros maravilhosos. E o filme, ele é bem fiel ao livro, né? Fala sobre uma saga de uma família americana que, por conta de dificuldades econômicas, acaba tendo que migrar para um outro estado, para a Califórnia, e nessa migração problemas diversos ocorrem, né? Então é um livro que fala muito sobre a questão da justiça social, e é um livro muito interessante porque, embora fale da questão social, não é um livro que é dado a ideologias. Não, é um livro que fala da realidade, e é uma história construída de uma forma muito, muito verdadeira, né? Você lendo o livro, você sente tudo aquilo que os personagens passam e imagina que aquilo pode acontecer com qualquer um de nós. Então, o filme é bom, mas o livro é maravilhoso, né? O Vinhas da Ira, de John Steinbeck, um dos melhores autores de todos os tempos, na minha opinião. Qual é a sua mania literária? Veja, eu sou um aficionado por livros. Eu passei uma fase até recente, comprando uma quantidade de livros absurda. Eu aproveitava promoções de editoras, ou promoções de livrarias, principalmente online, nessa época da pandemia, e comprei assim, uma quantidade de livros
que eu digo absurda, que me trouxe problemas, vamos dizer assim. Porque eu tenho uma pequena biblioteca, né? E a capacidade de receber mais livros está cada vez mais complicada. Mas eu sou sim aficionado por livros, eu sou um leitor de livro impresso, não sou muito fã dessas plataformas tipo Kindle, ou ler no computador, até no próprio celular. Livro para mim é livro de papel. Eu ainda guardo essa mania, vamos dizer assim, de ler livro de papel. Então, tem uma biblioteca bem interessante, com livros muito bons. Tenho até livros quantidade de livros que acho que não vou conseguir ler até o final da vida, mas é algo que eu gosto de fazer, é comprar livros, comprar muitos livros, aproveitar promoções e seguir indicações que eu vejo em sites especializados ou indicações de amigos. Essa é uma mania literária que, bem, embora eu tenha diminuído ao longo dos últimos meses, eu acho que eu não vou deixar de ter. Essa mania vai ser uma mania para sempre. Uma coisa puxa a outra. Uma escritora independente que eu tive o prazer de conhecer e de ler é a paranaense Mônica Moro, né? Ela lançou o livro Encontros Felizes em 2019, é um livro belíssimo, de muita sensibilidade. Vê-se que Mônica é uma pessoa que sabe lidar muito bem com as palavras. E é um livro que vale muito a pena ler, né? Um livro que faz bem ao coração. Então, Mônica Moro, né, que inclusive deve estar lançando um novo livro ainda neste ano de 2022, é uma escritora que vale a pena ser conhecida. Mônica Moro e seus Encontros Felizes. Demais, né? A fala do Tony Araújo, o que ele trouxe para a gente aqui, essa questão do tempo, de pensar no tempo, né? E tudo que ele nos presenteia, né? E achei legal também a questão na hora da edição do livro, procurarem colocar os contos numa posição em que desse essa ideia de coesão, né, dos contos, né, no livro. Achei esse um cuidado muito especial para nós leitores, né? E eu devo admitir que eu tenho a mesma mania do Tony de comprar vários livros, mais livros do que eu acho que eu tenho vida útil para poder ler. Sempre me bate isso de que eu não vou ter tempo suficiente para ler todos os livros e tem mais escondidos para trás. E eu sempre fico nessa preocupação, mas não paro de comprar livro, não tem jeito. Até agora adquiri o Kindle há um tempo, talvez por essa questão de espaço, né? Então alguns livros eu acabo lendo no formato de e-book, mas eu gosto muito do livro físico, de poder folhear os livros, né? Então é isso. As informações sobre o Tony, onde adquirir o livro e o nome dos livros e do filme que ele citou aqui nesse episódio estão aqui, ó, na descrição do vídeo. É só ler o texto que está aqui embaixo, tá bom? E se você quer participar aqui do Eu Que Fiz, me manda um e-mail para aqui, ó, euquefiz@revoluta.com, e eu vou ter prazer em te explicar como fazer para participar do programa, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho e convidar os amigos para conhecerem o Eu Que Fiz, tá bom? Compartilhe aí nas suas redes sociais, vamos espalhar cultura, espalhar livros, né, e histórias legais nas redes sociais, tá bom? Como eu sempre digo, só arte salva. Até o próximo episódio, um beijo e tchau!